Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, primeira edição desta quarta-feira, 24 de setembro de 2025, e a gente começa falando sobre economia. Um estudo realizado este ano pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, revelou que 55% dos brasileiros entendem pouco sobre educação financeira. A falta de conhecimento é um dos fatores que impulsiona o endividamento das famílias brasileiras. O ano passou ligeiro, já estamos quase em outubro. Pelas ruas da cidade, ninguém quer entrar em 2026 endividado. O empréstimo é uma opção arriscada para alguns. Já fiz empréstimo, mas é empréstimo consignado pela empresa. Como eu lido bem, graças a Deus, assim, consigo pagar tranquilamente. Fiz muitos empréstimos e é uma coisa ruim. Quem puder evitar, quem puder guardar seu dinheirinho para comprar à vista, faça isso, que é uma coisa que vai salvar sua vida no futuro. Por isso você tem que se organizar, né? Pagar aquilo mais, ver se uma coisa vai dar para cobrir a outra para não ficar endividado duas vezes, né? Acho que é juros demais, então empréstimo não vale a pena não. De acordo com a contadora, a facilidade do empréstimo consignado é uma grande tentação para as pessoas. Existe aí um lado negativo, né, que é a facilidade do trabalhador em contratar esse empréstimo consignado. Essa facilidade traz riscos para um trabalhador que não tem um conhecimento de educação financeira, não tem um planejamento financeiro ali para o futuro, né? As empresas, elas têm uma margem aí de desconto de 35%, né? Mas esses critérios da margem é só para os vencimentos e descontos que têm incidências de contribuição previdenciária. Então, se ele tiver algum outro desconto autorizado, ele não vai ser considerado para essa margem. Então, ela pode comprometer mais a renda do trabalhador do que o planejado e esperado por ele. Uma pesquisa realizada no mês de junho revelou que 55% dos brasileiros entendem pouco ou nada sobre educação financeira. O estudo ressalta um dos principais motivos do endividamento de grande parte das famílias do nosso país. A gente vê que os alunos eles não têm acesso a essa educação financeira, então você já cresce sem esse planejamento, sem essa noção do quanto você deve guardar para emergências, do quanto você pode gastar, né? Não existe esse planejamento financeiro. Este professor de administração recomenda que as pessoas saibam distinguir dívida de compromisso. Os compromissos são as contas mais básicas que mantêm o nosso dia a dia. Aluguel, energia, água. Então, esse grupo é um grupo que ele é necessário para a tua vida cotidiana. E o outro são os endividamentos, né? As dívidas que a gente tem ali que são oriundos de um pagamento de um cartão, só o limite mínimo do cartão, um empréstimo, um financiamento que está atrasado. Então, isso gera um grupo de juros mais altos que acaba trazendo um endividamento muito mais pesado para o consumidor. Segundo o professor, os endividados devem priorizar o pagamento dos débitos com maiores juros. Você falou aqui que no caso das pessoas que já estão endividadas, é necessário entender a dívida e buscar a prioridade do pagamento, né, caso não tenha condição de pagar tudo de imediato dessas dívidas com juros mais altos. Exatamente. Da mesma forma que o juro composto ele ajuda quem está fazendo um investimento em ações, enfim, em elementos que vão trazer um retorno positivo, quando a gente fala de endividamento, essa bola de neve ela aumenta muito mais forte quando a gente está falando dos juros compostos. Então, buscar as dívidas que têm um juros mais alto é a primeira iniciativa para tentar organizar essa casa e fazer com que esses elementos eles sejam pagos da melhor forma possível, quando não sendo possível quitá-los, que possa tentar fazer um parcelamento e trazer algo mais confortável para o dia a dia dele, até para reduzir essa ansiedade e fazer com que as pessoas consigam ter mais tranquilidade na sua vida financeira. E agora vamos às notícias da Câmara Municipal com a cobertura da sessão ordinária realizada nesta manhã. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares, destaque para o que institui o Programa de Tecnologia e Inovação em Sala de Aula.
Na sessão ordinária desta quarta-feira, foram apreciados 9 projetos de lei. Entre as matérias aprovadas em segunda discussão, está a que institui a Semana de Inovação e Criatividade de Natal, de autoria do vereador Luciano Nascimento. É muito feliz aqui na Câmara Municipal de Natal, mais um projeto de lei aprovado. Agora a gente institui em abril, seguindo as orientações da ONU, do mundo global, uma semana de criatividade e inovação nas escolas da cidade de Natal. A gente tem muitos jovens inteligentes que podem aí estar elaborando projetos inovadores, até, sobretudo, projetos autossustentáveis, em relação ao IA, inteligência artificial, a robótica, a inovações, a jogos, a games, e a gente precisa cada vez mais entrar nessa onda de inovação, de criatividade, e levar para as crianças, para a rede pública municipal. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na Secretaria Municipal da Educação, nos equipamentos educacionais, uma semana importante aí de criatividade e inovação. Também foi aprovado em segunda discussão um projeto do vereador João Batista, que institui a Semana Municipal de Combate ao uso de deepfakes para a criação e disseminação de pornografia infantil. Diante de vários casos que a gente já viu acontecer dentro da deepfakes, então a gente teve esse cuidado de estar aqui na casa, defender esse projeto, para que a gente possa blindar as nossas crianças do deepfake, que é o uso da inteligência digital, que é onde fomenta a voz, onde faz o gesto, tudo. Então a gente, nesse projeto de lei, a gente justamente buscou isso, evitar que a deepfakes faça a pornografia infantil. Outra matéria aprovada pelos vereadores de Natal institui o Programa de Tecnologia e Inovação em Sala de Aula. O projeto é de autoria do vereador Daniel Rendal. Todo lugar do Brasil e do mundo onde tem tecnologia nas escolas, isso reflete diretamente nos índices educacionais. Foi aqui em Natal, quando eu estava na Secretaria Municipal da Educação, a gente fez uma experiência com robótica, que melhorou os índices de matemática, ciências, raciocínio lógico das crianças. E esse projeto a gente quer o quê? Padronizar, tá certo? Nas nossas unidades, um programa de inovação e tecnologia que vai contemplar a robótica, vai contemplar outras, inteligência artificial. Não dá mais para a gente fugir da realidade do mundo hoje. Tudo que é excesso é ruim, mas a gente precisa se alinhar às novas tecnologias, porque hoje o mundo está muito atrativo para as nossas crianças, está muito bom para o que se vê na televisão, mas a gente precisa o quê? Tornar a coisa atrativa também, e a tecnologia é uma importante ferramenta para a educação ser atrativa para as nossas crianças hoje, principalmente na educação pública de Natal. Também foi aprovado o projeto de autoria do vereador Tony Henrique, que institui um programa de incentivo fiscal para empresas que realizem doações a instituições de longa permanência para idosos. Hoje as nossas IUPs, que são essas instituições de longa permanência, onde abrigam pessoas idosas em situações de vulnerabilidade, estivemos realizando muitas visitas e a gente pode ver uma situação muitas vezes precárias. E como estímulo de fomentar recursos para essas instituições, estamos criando esse projeto para que as empresas sintam-se também estimuladas a estarem contribuindo e terem este retorno. Tanto os nossos idosos são contemplados, como as empresas do nosso município. De autoria do vereador subtenente Eliabe, também foi aprovada a matéria que institui a Comenda Heróis de Farda. E é muito importante a gente destacar que essa é uma iniciativa que reconhece justamente os profissionais que atendem diretamente a população. E reconhecer e valorizar estes profissionais implica, sim, na melhoria do serviço que é prestado à população da nossa cidade, do nosso estado, de modo que a honraria ela vai homenagear justamente os profissionais de farda da Polícia Militar, da Polícia Civil, policiais penais, policiais rodoviários federais, os guardas municipais e também os fardados da segurança privada. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara se reuniu na tarde desta terça-feira no plenário da Casa para apreciação de projetos. A repórter Edesiane Moreno traz os detalhes. Os vereadores da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal realizaram mais uma reunião para dar andamento à pauta.
Na ocasião, 2 projetos foram designados para relatoria e outros 2 tiveram os pareceres apreciados e aprovados. Um dos projetos aprovados cria o programa Consumidor Mirim, que tem como objetivo promover a educação para o consumo consciente em idade escolar. De autoria do vereador Kleber Fernandes, a matéria foi aprovada por unanimidade. Matéria relevante porque a gente cria e institui no ambiente escolar um programa educacional voltado para crianças e adolescentes da nossa rede municipal de ensino, que tem por objetivo já capacitar, orientar e trazer de forma lúdica e transversal os princípios e ensinamentos acerca do direito do consumidor para as nossas crianças e jovens já no ambiente escolar. Esse programa prevê, além de atividades lúdicas, atividades teóricas, atividades que façam de forma multidisciplinar com que haja a exploração do conteúdo direito do consumidor no ambiente escolar, também que haja ações de forma prática, com visitas técnicas em shoppings, em supermercados, em feiras livres, em lojas de departamento, onde as crianças, orientadas pelos professores, já possam ter noções básicas do direito do consumidor. O vereador Herbert Sena é o autor da outra matéria aprovada na reunião, que recebeu o parecer de Kleber Fernandes. O texto institui em Natal o direito do contribuinte ter acesso a formas de pagamentos digital para a quitação de débitos tributários, taxas e contribuições. É uma forma de oficializar, através de uma lei municipal, os pagamentos através de PIX ou de outras inovações bancárias digitais que facilitem e deem celeridade ao pagamento desses tributos e taxas por parte do contribuinte. Hoje está ficando cada vez mais ultrapassado aquele formato do boleto bancário, do carnê que chega na casa do contribuinte para que ele vá até uma casa lotérica fazer o pagamento. E quanto mais facilidade para o contribuinte com os novos meios digitais de pagamento, como o PIX, por exemplo, melhor para todos os cidadãos natalenses. O Tribunal Regional Eleitoral convoca eleitores que ainda não coletaram suas digitais. Pelo menos 145 mil estão pendentes aqui no estado. As mensagens começaram a ser encaminhadas desde o início da semana pelo WhatsApp. O objetivo é lembrar os eleitores de fazer a coleta biométrica. Cerca de 145 mil potiguares passam por esse problema e têm pendência na Justiça Eleitoral. O serviço havia sido suspenso durante a pandemia, por isso grande parte do público faz parte do alistamento que foi feito durante esse período. De acordo com o TRE, a expectativa é de que quase 4 mil mensagens sejam encaminhadas de segunda a sexta-feira ao longo de 2 meses. A Avenida Erivan França, em Ponta Negra, ficará interditada por 2 semanas para a realização de obras da CAERN. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal informa que o tráfego em direção ao Morro do Careca permanece liberado. Já os moradores da Avenida Engenheiro Roberto Freire, no trecho anterior à interdição da Avenida Erivan França, deverão utilizar a operação Pare e Siga para entrar e sair de suas residências com o apoio dos agentes de mobilidade. A operação Pare e Siga alterna o fluxo de veículos em um sentido por vez, garantindo segurança e organização durante a intervenção realizada para obras da CAERN, que tem previsão de duração de 15 dias. A STTU orienta motoristas e moradores a redobrarem a atenção nesse período. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 156 84 3232 1003, 3232 9105 e 3232 9107. E veja a seguir, o Hospital Onofre Lopes investiga troca de pacientes em transplante renal. E ainda, a chegada dos patinetes elétricos em Natal gera polêmica pelo uso indevido. Não saia daí, o Câmara Repórter volta em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos.
E estamos de volta com o Câmara Repórter, primeira edição. O Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, abriu investigação para apurar um erro em um transplante de rim. O paciente recebeu o órgão que seria destinado a outra pessoa com nome semelhante. O hospital informou que o rim não era compatível. O paciente apresentou complicações, foi levado à UTI e o órgão precisou ser retirado. De acordo com a nota publicada pelo UOL, todas as providências foram adotadas, os órgãos competentes notificados e um processo interno foi aberto com prazo de 60 dias para conclusão. Ainda de acordo com a nota do hospital, o paciente encontra-se estável no ambiente de enfermaria. Nós aqui torcemos para que o caso seja totalmente esclarecido e, sobretudo, que a vida do paciente seja preservada. O Ministério da Saúde passou a recomendar o acesso à mamografia via SUS para mulheres a partir de 40 anos. Tarsila Costa traz os detalhes. A recomendação do Ministério da Saúde é para mulheres de 40 a 49 anos, mesmo que não haja sinais ou sintomas de câncer de mama. De acordo com a pasta, a faixa etária concentra 23% dos casos da doença e a detecção precoce aumenta as chances de cura. Até então, a orientação era que o exame fosse feito a partir dos 50 anos. A medida integra um conjunto de ações anunciadas pelo Ministério da Saúde voltado para a melhoria do diagnóstico e da assistência. A recomendação para mulheres a partir de 40 anos é que o exame seja feito sob demanda, em decisão conjunta com o profissional de saúde. As mamografias via SUS em pacientes com menos de 50 anos, de acordo com a pasta, representam 30% do total, o equivalente a mais de 1 milhão apenas em 2024. Outra medida anunciada é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo, quando a mamografia é solicitada de forma preventiva a cada 2 anos. A idade limite até então era 69 anos. Agora passa a ser 74 anos. Dados do Ministério revelam que quase 60% dos casos de câncer de mama estão concentrados entre 50 e 74 anos. Os números mostram ainda que em 2024, cerca de 4 milhões de mamografias para rastreamento e quase 377 mil exames diagnósticos foram realizados no SUS. O Ministério anunciou ainda a oferta de 27 carretas de saúde da mulher em 22 estados por meio do programa Agora Tem Especialistas. A ação é voltada para a expansão do acesso a consultas, exames e cirurgias com o objetivo de reduzir o tempo de espera para atendimento no SUS. A expectativa é alcançar até 120 mil atendimentos ao longo de outubro, com investimento de 18 milhões para execução da ação. E nos últimos dias, Natal viu nascer um novo jeito de se deslocar pela cidade, os patinetes elétricos compartilhados. Mas desde que chegaram, o assunto virou febre nas ruas e nas redes sociais. São vídeos, opiniões e muitas discussões sobre o uso, muitas vezes indevido, desses equipamentos. Desde o último domingo, quando foi lançado o serviço de patinetes elétricos compartilhados na cidade, alguns vídeos viralizaram na internet, com natalenses utilizando o equipamento de forma inadequada. Tem gente querendo vender o patinete e deixando ele em locais inadequados. Na Praça Cívica, flagramos menores de idade usando e com 2 pessoas em cima. A novidade na mobilidade da cidade divide opiniões. Para mim, há 2 pontos, um positivo e um negativo. O positivo porque é novidade, né? Os jovens, principalmente nos intervalos de aula, que temos 3 colégios aqui, certo? Então dá para eles se divertirem, como essa agora. O ponto negativo é que, se ter maior de 18 anos para poder usar, esses alunos não tem nenhum que tenha 18 anos. Eu acredito que vai dar certo, porque ajuda muitas pessoas que não têm condições de pagar um ônibus, um coletivo para ir em qualquer lugar, sabe que gasta bem mais, né? Então eu acho que isso aí vale a pena. Tô achando muito bom, é um avanço aqui em Natal, né? E vai melhorar muito aí. Cara, depende muito, né? Assim, tem um lado positivo, assim, né? Porque o lado positivo que vai facilitar e tudo, mas tem que ajeitar muitas coisas ainda, né, para ficar mais acessível assim, né, calçado e tudo assim, né. Na verdade, eu acho que acaba por ser um pouco perigoso,
porque, por exemplo, o padrão que tem acontecido na Europa, que está sendo proibido cada vez mais por causa dos acidentes de viação, porque cria muitos traumatismo cranianos, pessoas inclusive com paralisias físicas. Agora o benefício, se haver ciclovias, é benéfico e acaba por ajudar na mobilidade da população. Agora, tem que haver ligações em condições pela cidade toda. O serviço de patinetes elétricos compartilhados é operado pela empresa JET, que distribuiu 600 equipamentos pela cidade. A operação está em fase experimental de 120 dias. De acordo com o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, os patinetes devem circular em ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. O balanço que se faz é de que foi criado com as redes sociais, cria-se uma notoriedade maior para fatos como esse e realmente a gente tem uma má utilização que ela está sendo exposta nas redes sociais. Mas conversando com a gerente comercial, gerente de operação, assessoria de imprensa da JET, eles avaliam juntamente com a prefeitura de que era esperado nessas 2 primeiras semanas esse período de adaptação também do usuário. Quem usar o patinete de forma indevida será impedido de utilizar o equipamento e poderá ser penalizado financeiramente. Esse acompanhamento e fiscalização da utilização é da empresa, não é da prefeitura. Mas a empresa já esclareceu para a gente de que todos os veículos possuem rastreador, GPS e bloqueador. Eles bloqueiam na saída do perímetro e o que pode acontecer se o usuário for reincidente? Ele será bloqueado e o seu perfil será banido do aplicativo da JET. Ou seja, ele não poderá mais utilizar o veículo. Além disso também, se ela não utilizar o aplicativo, lembre-se que ela fez um cadastro com cartão de crédito que vai contar financeiramente lá. Ela também terá um prejuízo financeiro pela má utilização, por não finalizar o JET no local certo, por não fotografar, porque quando você finaliza a corrida, você tem que fotografar. Todos eles têm uma plaquinha no fundo, no verso, depois vocês vão poder mostrar aí para os telespectadores, como se fosse uma placa de carro. Uma identificação, todos eles têm uma identificação única e baseado nisso, a central de monitoramento da JET, ela identifica, pode o usuário sofrer a sanção administrativa até com a culminância de ser banido da plataforma de aplicativo. Em setembro, o Museu Câmara Cascudo da UFRN apresenta programação diferente em celebração à 19ª Primavera dos Museus, um evento anual que ocorre em todo o país com atividades para atrair visitantes de todas as idades, que podem explorar exposições variadas. Olhos abertos e ouvidos atentos para a explicação, que traz consigo um debate sobre memória, meio ambiente, sustentabilidade e clima. A visita faz parte da programação da 19ª Primavera dos Museus, que acontece no Museu Câmara Cascudo até o dia 26 de setembro. A Primavera dos Museus surge como uma forma de pensar o papel dos museus no debate sobre as mudanças climáticas e como isso afeta a vida da população. O coordenador do museu, Olavo Bessa, explica sobre a importância do evento e o que o público pode esperar. É um evento que ocorre todos os anos, a temática é dada pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e vários museus no país todo têm a mesma temática, que é relacionada ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Então, a importância nesse ano exatamente é essa. Eu gostei da temática para o museu porque as pessoas pensam normalmente que o museu é só coleção, só peças antigas. Os museus hoje em dia eles são muito mais do que isso, eles são também uma entidade ativa, né? E ativa com a sociedade, com a comunidade. A gente procura aqui no museu estabelecer essa conversa. E a gente tem um parque aqui de 7.000 metros quadrados. Nesse parque a gente tem um monte de atividades relacionadas ao meio ambiente, inclusive produção de mudas para reflorestamento. Um grupo de pessoas em situação de rua, atendido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Sentas, pôde aproveitar a programação. Muitos deles tiveram a oportunidade de visitar um museu pela primeira vez. Meu sonho era vir no museu, ver como é que era, mas agora eu vi, gostei. Me surpreendeu, porque eu vi muitas coisas que eu não via e agora eu estou vendo. Soube também como é que eu passava nos cantos e eu via sobre aquele negócio das energias. Eu também achei incrível, porque eu via nos interior e agora eu vi aqui no museu e achei bonito.
Eu fui criado no meu interior, com plantas, fazendo chá, essas coisas aqui. Aqui é uma experiência muito boa. Apesar dos nomes que botam nelas são mais diferentes, mas são as mesmas que quando eu era criança. Louro, capim santo, esse negócio que bota outro nome, mas é a mesma coisa. Eu trabalho, há 5 anos num abrigo, numa unidade de acolhimento para pessoas em situação de rua da Prefeitura de Natal. A gente chama de Uai Pop Rua. E aí o que é que acontece? Nós temos parceria com várias instituições e, como pedagoga, nós procuramos desenvolver um projeto pedagógico que possa passar para os nossos acolhidos, para os nossos usuários, noções e que eles tenham um pertencimento à cidade como um todo. A gente busca exatamente trabalhar com o acesso à cultura, ao lazer, à educação e, através disso, veio o convite do Museu Câmara Cascudo, agora na Primavera do Museus, para que eles pudessem vir mais uma vez, todo ano a gente procura trazê-los, nessa parceria para que eles pudessem vir acessar esse serviço. Para a bolsista do museu e estudante de engenharia florestal, Rebeca Alves, que conduziu a visitação, a oportunidade proporcionou uma troca de experiência e aprendizado. Estava explicando sobre o projeto que a gente tem aqui, que a gente tem as nossas hortaliças, os nossos temperos, nossas plantas medicinais e muitas coisas que eu já contava, eles meio que agregavam ao meu conhecimento, porque são coisas que são desde os antepassados, que eles já têm mais conhecimento sobre isso do que eu. Eles mais agregavam ao meu conhecimento do que perguntavam, porque a maioria eles já conheciam. A população em geral está convidada para participar do evento, que conta com exposições, visita mediada e oficinas. Tudo pode ser aproveitado de forma gratuita. E o Câmara Repórter de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere logo mais à noite no Câmara Repórter segunda edição ou agora mesmo no nosso portal. Até amanhã.